E agora eu vou começar a resolver umas questões do Enem de 2022 para vocês, e principalmente da prova de humanas, pois eu sou formado em geografia e a geografia está dentro dela. Só que o Enem, em humanas, não tem só geografia. Isso significa que eu vou fazer questões de história, por exemplo, que é um curso que eu não sou formado. E talvez eu pense um pouco como vocês e pode ajudar vocês a resolverem as questões. Vou utilizar como base o caderno azul, e vocês podem ver então que primeiro começa a prova de linguagens, que tem as suas 45 questões, notem que é um monte de questão que tem na prova, aparece a redação, e aí começa a prova de humanas na questão 46. Vamos resolver a primeira então. A primeira coisa que eu gosto de fazer para resolver uma questão de Enem é olhar o que a questão pede, que é o comando dela. Vamos ver ele então. No experimento descrito, a relação com a paisagem e com a religiosidade permite que o sertanejo seja... Beleza, vamos pro texto agora. O texto é de quem? O texto é Os Sertões, do Euclides da Cunha, que é um livro de literatura do pré-modernismo que mostra como que aconteceu a Guerra dos Canudos. Beleza. Tá, esse é o contexto, mas tu não precisa saber disso. Vamos ler o texto então. Espera, resignado, o dia 13 daquele mês, porque, em tal data, o Zansavoenga lhe faculta sondar o futuro, interrogando a providência. Não entendi porcaria nenhuma, vamos continuar para ver se ajuda. É a experiência tradicional de Santa Luzia. Santa Luzia. Santa Luzia, religiosidade. Beleza, Santa Luzia é uma santa da Igreja Católica, então está relacionado com religiosidade dos sertanejos. Ok. No dia 12, ao anoitecer, expõe ao relento, em linhas, 6 pedrinhas de sal que representam, em ordem sucessiva de esquerda para a direita, os 6 meses vindouros, de janeiro a junho. Ao alvorecer de 13, observas. Se estão intactas, pressagiam a seca. Seca, paisagem, geografia, beleza. Se a primeira apenas se deliu, transmudada em aljôfar límpido, é certa a chuva em janeiro. Se a segunda, em fevereiro, se a maioria ou todas, é inevitável um inverno benfazejo. Beleza. Vamos tentar resolver a questão então. Alternativa A. Lendo o comando novamente. No experimento descrito, a relação com a paisagem e com a religiosidade permite que o sertanejo seja A. Afeito à devoção ao aceitar destinos sacralizados. Aceitar. Isso está errado. Por que está errado? Porque o sertanejo ele não aceita. O sertanejo ele não vê a seca, a morte e simplesmente aceita. Ele tenta lidar com ela. Ele adapta o ambiente para poder sobreviver. Ele não aceita as condições que ele vive. Assim como qualquer outro povo, ele altera o meio ambiente onde ele vive para poder, afinal, viver. B. Acostumado à pobreza ao admitir acasos naturais. Como assim? É como se o sertanejo, ele simplesmente admitisse a fome e a pobreza e não fizesse nada para mudar. Isso tá simplesmente errado, até porque isso seria uma questão até de racismo ou xenofobia ou outras formas de preconceito. C. Habituado ao solo a conhecer terrenos cultiváveis. Habituado ao solo a conhecer terrenos cultiváveis. Tá, talvez o sertanejo seja habituado ao solo, mas isso não tá falando na questão, nem no texto. O texto tá falando em seca, chuva, janeiro, não tá falando em agricultura ou solo. D. Íntima uma caatinga ao interpretar condições ambientais. Íntima uma caatinga. Por quê? Porque ele mora na caatinga, ele conhece a caatinga. Joguem vocês na caatinga se vocês vão entender alguma coisa. É claro que não. Talvez, como sertanejo, não conheça nada do clima daqui e vocês conheçam porque vocês vivem aqui. Então vocês são íntimos ao bioma Pampa ou ao bioma Mata Atlântica e os sertanejos são a caatinga. Íntima caatinga ao interpretar condições ambientais. É isso que eles estão fazendo, né? Eles estão vendo as pedrinhas lá e vê se indica seca, chuva, o inverno e tal. Então eles estão interpretando condições ambientais. Perfeito. É a alternativa D. Mas por que não é a E, por exemplo? Próxima à vegetação ao identificar espécies arbustivas. É o mesmo problema da C. Talvez seja alguma coisa relacionada a isso, mas a questão não está falando disso, o texto não está falando disso, então não pode ser essa. A única alternativa que faz sentido com o texto que está pedindo ali é essa aqui, íntima caatinga ao interpretar condições ambientais. Essa questão não é de geografia, na verdade talvez ela seja de sociologia, mas enfim, notem que esse pensamento ele faz super sentido, analisem questão por questão, alternativa por alternativa, e olhem sempre primeiro o comando para depois ler o texto e já ir destacando as informações mais fáceis, porque o Enem ele é uma prova longa, desgastante, às vezes não dá tempo de fazer todas com todo o carinho, com todo o cuidado.